Bom, pessoal, boa tarde. Aqui é a aula de revisão sobre a resolução de triângulos retângulos, tá? No caso aqui, a gente vai falar sobre três razões trigonométricas. A primeira é o seno. O seno de um ângulo A é igual ao cateto oposto dividido pelo valor da hipotenusa. O cosseno do ângulo A é o cateto adjacente dividido pelo valor da hipotenusa e a tangente do ângulo A, que é igual ao valor do cateto oposto dividido pelo valor do cateto adjacente. Tá? Você também pode escrever essa relação em fatores de seno e cosseno, tá? Então, ó, se eu pegar qual a definição de tangente, né, do valor, a tangente de um ângulo A qualquer é igual ao valor do seno de A dividido, aqui o traço de divisão, o valor do seno, dividido pelo valor do cosseno do ângulo A, ok? Então, esse é o valor por definição. Mas aí, a gente tem que pensar o seguinte, ó. Tem que pensar o seguinte. E o valor do seno, é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Isso é a mesma coisa que seno. Então, eu posso dividir o cateto oposto pela hipotenusa pelo valor do cateto oposto pelo cateto adjacente. Desculpa. Cateto adjacente pela hipotenusa, que é o valor do cosseno. Aqui embaixo. Aí, ó. Nesse valor também vão se cancelar a hipotenusa com a hipotenusa e só vai sobrar o meu cateto oposto e o cateto adjacente. Então, nós podemos inferir também que a tangente de um ângulo tem um valor. Pode ser também calculada pelo valor do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá certo? Então, você tem essa outra forma de calcular a sua tangente. Então, se a gente olhar o exemplo aqui, ó, ele fala o seguinte: nas figuras, as retas paralelas R e R' representam as margens de um rio. Determine a largura desse rio. A largura L minúscula. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é observar que ele já demonstra, inclusive aqui, ó, que aqui é um triângulo retângulo. Né? Isso aqui é um triângulo retângulo, aqui um ângulo de 90 graus.
90 graus, né? Esse valor de L é oposto a 30. Então, eu posso determinar aqui o cateto oposto a 30 graus é igual a L minúsculo. O cateto adjacente vai ser esse valor de A a B, ó, veja que ele está do lado do ângulo 30. Então vai ser o valor de A a B, que é 30 metros, e o valor da tangente de 30 graus, que eu vou fornecer aqui para vocês. Ó. É igual. Mas o ideal é que quando você não souber, você procura na internet ou faz um nível de matemática qualquer. Mas se você procurar direto no Google, ele vai te dar o resultado, tá? Então, deixa eu abrir uma calculadora aqui. Já ver que o tangente de 30 graus é 0,58. Tá? Ou, também, para efeitos de cálculo, ela é... Deixa eu ver se dá para escrever aqui, raiz. Acho que não dá, não. Tá? Vamos botar 0,58. Então, vamos lá. Então, eu tenho que usar que fórmula? Eu tenho o cateto oposto, o cateto adjacente e a tangente, então eu só posso usar essa formulazinha aqui, ó. Certo? Então, eu vou usar ela para calcular. Para calcular o que eu quero. Primeiro a gente vai com o cateto oposto. Quanto vale o cateto oposto? O cateto oposto ele vale L minúsculo. Então, no lugar de cateto oposto, você vai colocar o L minúsculo. O L minúsculo. E aqui no lugar do cateto adjacente, você vai colocar o valor de 30 metros. Não precisa colocar a unidade metros, tá? Coloca só o 30. E no lugar do valor da tangente, em vez de escrever, tira aqui a tangente e coloca a tangente de 30, o valor que é 0,58. 0, então você tem uma proporção aqui, né? Em que você vai multiplicar. Se você colocar um aqui embaixo, ó, do 0,58, é a mesma coisa que 0,58. 0,58 dividido por 1 é 0,58. Só colocar um aqui embaixo que não vai fazer diferença. Só faço isso para utilizar o raciocínio de eu multiplicar os extremos pelos meios. Ó, I vezes 1 é I. Né? I vezes 1 é I. Que é igual a 0,58 vezes 30. Vou fazer aqui na calculadora. 30 é 17,4. Então, 17,4 metros é o tamanho do leito desse rio. Tá certo? Bom, primeiro modelo para revisão da resolução de triângulos trabalhando com a tangente.